eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Passou bastante homens de Deus aqui, trouxe palavras poderosas, palavras que edificaram nossas vidas. E eu falo a verdade para você, tem muita gente que está perdendo aí. Ontem o Lucas falou uma coisa que é incrível, que eu guardei no meu coração, que foi o seguinte. Ele falou assim, que muitas pessoas, elas estão com Deus hoje, só que elas não entregaram totalmente o seu futuro a Deus. Elas vão com Deus até um certo caminho, aí chega num ponto do futuro dela que Deus, Jesus não está cabendo mais. Então, meu querido, tem muitas pessoas que não estão vivendo o que Deus tem para elas, é porque elas não estão inteiramente com Deus. Elas até falam, escuta só, elas falam, elas pregam, elas choram, elas se arrependem todo dia, mas na hora da adversidade, na hora da prova, ela recua. Porque se realmente ali ela confiasse totalmente em Deus, era na hora da adversidade ela entendia, falar, não, agora é a hora da minha vitória. Porque quando as coisas, com Deus é assim, viu? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, com Deus, fala com voz firme, com Deus é assim. Quando as coisas apertam, é porque Ele está trabalhando. Fala para ele, ó, quando as coisas apertam, é que a vitória está chegando. Não vem, meu querido, não é prova, não é o diabo que está fazendo, não. É Deus que está colocando as coisas, te testando para aquilo que Ele ainda vai te entregar. E se a gente não entender isso, o que vai ficar? Vai ficar assim, poxa, testei, recuou, não está pronto. Deus, Ele sempre procurou alguém. Hoje a conversa aqui vai ser uma conversa entre nós aqui, beleza? Direta. Uma conversa entre amigos, não vai ser uma pregação muito assim, não. Eu quero conversar com vocês. Deus sempre procurou alguém. Mas só teve uma vez que Deus falou, achei. Você sabia disso? Procura aí na Bíblia. Deus falando achei 2 vezes. Só uma vez, Marcos. Quantas vezes Deus procurou? E quantas vezes Deus testou pessoas? Deus colocou Abraão no propósito, Isaac, Jacó. Deus colocou José. Deus colocou vários homens. Teve uma vez que Deus ele falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão falou assim, Deus não destrói não, vai lá, procura lá 50, se eu já achar 50, o Senhor não destrói? Ele falou, não, se eu for lá e achar 50, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Deus volta, ele fala, não Deus, vamos conversar aqui, 40. Não, 40 fechou, tá fechado, 40. Deus volta, Sodoma e Gomorra e procura, ele não acha. Volta de novo para Abraão, vou destruir. Aí falou, Deus, 30. Não é possível. 30. Vamos, fechado, se eu achar 30. Não achou. 20, Deus. Ele foi até 10. Até 10, pastor. E Deus falou para ele, se eu achar 10 justo, eu destruo Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, Deus não achou. Deus, na sua palavra, desde o começo, Ele vem procurando pessoas. E homens foram falhando. Aí você pega Deus em um momento agora aqui, falando achei. Que coisa linda, meu querido. É você ouvir um Deus sentado no trono, falando, achei a Davi. É como uma criança que perde um brinquedo. Eu imaginei, quando eu estava lendo essa palavra, eu imaginei uma criança perdendo um brinquedinho. O Miguel, você tem que ver o desespero dele quando ele perde alguma coisa.
dele quando ele perde alguma coisa. E às vezes a criança, ela perde alguma coisa e ela pergunta pro pai: pai, sabe onde está? Mãe, sabe onde está? E o pai e a mãe não sabem, mas ela começa ali a procurar e ela não desiste. Porque uma coisa que a criança, o pai pode falar até assim: eu vou comprar outro, mas ele não desiste de procurar. E quando aquela criança acha aquele brinquedo, o semblante dela muda de uma tal maneira, o olho dela brilha de uma tal maneira, a alegria entra dentro dela de uma tal maneira que contagia todo mundo que está perto dela. Eu imagino Deus dessa maneira, como uma criança procurando um brinquedo. O entusiasmo de Deus ao ponto dele falar isso é muito grande. E ele fala: achei. Achei. E Deus, ele não mudou. Ele continua procurando. Ele continua procurando. E a pergunta que eu faço para você é: será por que você ainda não é o achado de Deus? Porque ainda Deus não olhou para você e falou: achei. Porque ainda Deus não olhou para mim e falou: achei. Será porque eu não estou vivendo intensamente o propósito que Deus tem para a minha vida? Será que é porque as coisas que, vamos falar aqui a real, será que não as coisas não? Será que coisas têm sido mais prioridade para mim do que o reino? Será que pessoas que estão à minha volta têm mais valor para mim do que o meu Deus? Será que o carro que eu tenho, ele é a minha prioridade? A moto que eu tenho é a minha prioridade? A casa que eu tenho é a minha prioridade? A casa que eu estou construindo é a minha prioridade? Ao ponto de que, se eu parar de construir lá, acabou a minha paz. Se eu perder o meu carro, acabou o meu relacionamento com Deus. Se eu perder a minha casa, acabou o meu relacionamento com Deus. Se eu perder as coisas deste mundo, acabou o meu relacionamento com Deus. Aí você está falando assim: por que você está falando isso? Porque eu vou te contar uma história de Davi aqui. Por que Deus olhou para Davi lá e falou: achei? E por que quando ele olha para nós, ele não consegue falar: achei? O que tinha na vida desse homem que não tem na nossa? E que podemos pegar por exemplo. Deus estava procurando há muito tempo. E um dia, se a gente for lá para a palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 em diante, a palavra do Senhor vai começar a falar ali, e ele começa a falar com Samuel. E ele fala com Samuel assim: Samuel, até quando você vai ficar insistindo com Saul, tendo eu já o rejeitado? Talvez o problema não é nem você. Talvez são pessoas que não enxergaram em você a preciosidade que você é. E talvez as pessoas não enxergarem em você a preciosidade que você é, porque por muitas das vezes vocês estão andando com pessoas erradas. Por isso que Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai insistir com Saul? Eu já achei uma joia rara. Aí ele fala para Samuel o seguinte: pega aí o cordeiro e pega o azeite, o chifre, enche de azeite, e vai até a casa de Jessé. Eu quero dizer algo para você aqui, meu querido. Quantas profecias você já recebeu? Quantas palavras você já recebeu? Quantas palavras proféticas, quantas promessas? Quantas pessoas
pessoas que ela aceita qualquer profecia. Qualquer profecia para ela é aceita. Só que você tem que começar a olhar as pessoas que têm falado para ti as profecias. Porque profeta sem cordeiro e sem azeite não é profeta. Profeta que é profeta tem que andar com o cordeiro e tem que andar com azeite. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. O cordeiro de Deus está comigo aqui nessa noite. E eu estou com azeite profético para dizer para você nessa noite que Deus ele está chegando hoje nesta situação. Você é o homem e a mulher que Deus procura. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: por muito tempo você está parado, por muito tempo você está desanimado, por muito tempo você está descrente, mas hoje eu estou aqui, o Cordeiro de Deus está aqui, o azeite está aqui nesse lugar para dizer para você: é você que Deus procura, é você que Deus está procurando, é você que Deus vai levantar, é você que Deus vai reerguer e vai mostrar para as pessoas que Ele é na tua vida. Glória a Deus. Ele é na tua vida. O trabalho do profeta, escuta só, o trabalho do profeta é ungir. O trabalho do profeta é levar o cordeiro para o sacrifício. É o trabalho do profeta. O profeta unge. O profeta leva o cordeiro. Aí vira para o irmão que está dizendo, fala para ele assim: ó, o profeta pode até ungir. Fala para ele: meu Deus, vocês estão dormindo aí? Vocês vão sair daqui hoje para uma nova vida. Aleluia. Deus não acha a pessoa. Daqui a pouco eu vou falar o que Deus não acha. Deus não acha a pessoa quieta, não. Tem que ser em movimento. Então você vira para ela e diz: ó, o profeta pode até ter te ungido. O profeta fala assim: o profeta fez até o sacrifício por você. Foram campanhas, né? Foram jejuns, foram unção no pé, unção na cabeça. O profeta ungiu a Davi. O profeta fez o sacrifício lá junto com a família de Davi. Mas quem achou foi Deus. A unção está aqui nessa noite, o azeite está aqui. Mas esse não é o mistério. O mistério é que os olhos do Senhor estão voltados para você. E hoje o Senhor está no trono, sentado num trono de glória, com uma coroa, não é de espinho não, uma coroa de glória na sua cabeça. E os olhos dele, como chama de fogo, estão voltados para esta igreja. E ele está falando assim: ó, eu estou procurando, eu estou procurando, eu estou procurando. Quem aqui ele pode achar? Quem ele pode achar aqui? Quem o Senhor pode achar aqui nessa noite? Ele está olhando aqui agora. Será que ele pode te achar aqui nessa noite?
na casa, a mesa está pronta, o sacrifício está pronto, e começa a passar filho por filho, e cada filho que passava, Samuel estava lá de pé, de pé. Cada filho que passou, os 7, todos Deus falou: não é esse. Passava um, não é esse. Passava outro, não é esse. Vinha outro, também não é esse. E aí o profeta vira para Jessé e fala assim: acabou os filhos, não tem mais filhos. Aí ele começa a falar assim: peraí, tem mais um. Só que esse aí o profeta está onde, Zé? Cadê esse filho? Esse aí está o quê? Pastoreando ovelha. Ele até está por aí, mas ele está ocupado. Deus não chama ninguém, e Deus não acha ninguém desocupado. Esse é o maior segredo. Agora é a palavra de confronto para você. O que você tem feito? O que você tem feito? Qual tem sido o seu trabalho? Aonde você está? Porque Deus não chama ninguém que está desocupado. Deus não chama ninguém que por qualquer coisa para. Por qualquer coisa, Kleber, desanima. Por qualquer coisa, tudo é um problema. Tudo é um problema para poder parar. E quando Deus escolhe Davi, presta atenção, Deus está procurando na terra. Vamos imaginar comigo aqui? Vamos imaginar comigo que Deus está procurando na terra, gente. Aí Deus olha, aí ele vê o pastor cuidando de ovelha, ele vê um pastor dormindo, e ele vê Davi, além de cuidar de ovelhas, ele vê o Davi tocando harpa. É mais ou menos como uma escolha que Deus faz. Enquanto um pastor, ele coloca a ovelha lá e deixa ela lá, e na hora que a sua ovelhinha some, ele deixa aí porque ele tem 99, só foi um. Aí ele vê Davi deixando as ovelhas e indo atrás daquela uma que se perdeu. Então Deus, ele está fazendo uma análise em Israel para escolher o seu rei. Davi não é guerreiro, mas ele tem uma coisa que tem guerreiro que não tem: é coragem. Porque na hora que o urso, o leão veio, o que ele fez? Foi lá, matou o urso, matou o leão. Quando os pastores deixou as ovelhas do curral e foram dormir, Davi, nas suas estrelas, começam a pegar a sua harpa durante a madrugada e começa a cantar: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Enquanto os seus irmãos estão lá, porque eles já estavam lá, cuidando, querendo ser rei, Davi não tinha nem sido chamado, mas ele estava ocupado. Não desista. Não limita as coisas de Deus na tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Não limita as coisas de Deus na tua vida. Não coloca limite. Porque eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui não tem pessoas que me agradam. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui não dá tempo. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui está tudo bagunçado. Quem sabe não é você que Deus escolheu para arrumar as coisas?
fica desocupado porque as coisas não estão te agradando. Não pare porque você está passando por problemas. É neste momento que Deus quer ver a tua ocupação na obra do Senhor, nas coisas, nos teus afazeres, no teu serviço. É que Deus quer ver você levantando no meio dos problemas. É no meio dos problemas que Deus quer ver o teu trabalho. Seja ocupado. Deus não acha ninguém desocupado. E Davi está lá, ocupado. Aí o que Jessé fala? Ninguém vai sentar na mesa enquanto o menino não chegar. Enquanto ele não chegar, ninguém come. Enquanto ele não chegar, não tem sacrifício. Deus já começa ali a mudar, porque ele é o achado de Deus. Então você não precisa ficar esperando o convite de ninguém. Você não precisa ficar esperando as pessoas te dar o reconhecimento que você acha que você tanto merece. Porque na hora que chegar a tua vez, Deus vai mandar te chamar. Você está entendendo? Você não precisa de reconhecimento das pessoas. Você não precisa que as pessoas cheguem para você e falem assim: Thalia, bom trabalho aí. Ô Rani, bom trabalho. Mateus, bom trabalho. Bruno, bom trabalho. Os obreiros aí, ó, tudo bom. Para de esperar reconhecimento do homem. Porque na hora que Deus decidir te chamar, se prepare. Porque aí não tem homem na terra que faz parar uma palavra de Deus. Porque na hora que Deus te chamar, Ele garante que te levanta. Beleza? Presta atenção. Aí vai lá um lá chamar Davi no meio do pasto. Tem muita gente que perde a mesa por causa disso. Porque na hora que foi chamar Davi, Davi poderia ter falado assim: o quê? O banquete já está pronto. O profeta já está dentro de casa. Todo mundo já passou por ele lá e já teve já uma cerimônia. Ninguém me chamou para não. Vai para lá. Já viu já? Tem pessoas assim. Acontece alguma coisa, moça? Aí fala: é a última chamada. Porque aí é Deus que está chamando. Aí não é mais um homem. As pessoas vão ter que te engolir, meu irmão. Fala assim: ah, mas eu não vou não, porque eu não sou bem-vindo lá. Ei, Deus está te colocando naquele lugar. Aleluia. Deus vai te honrar onde as pessoas não acreditarem em você. Glória a Deus. Sabe lá no teu serviço, onde você está lá, parado, as pessoas não te reconhecem, as pessoas não olha para você e não reconhecem o valor que você tem, o que você pode agregar dentro da tua empresa. Ei, Deus, na hora que Ele te chamar, as pessoas dentro daquele escritório vão ter que te engolir, as pessoas dentro daquelas salas vão ter que te engolir, os teus chefes vão ter que te engolir, e eles mesmo não vão entender, eles vão te colocar lá e eles vão falar assim: eu não queria ele ali, mas é Deus que está te colocando. É assim que Deus faz. Só que saiba reconhecer que é Deus que está fazendo. Muitos aqui, se tivesse no lugar de Davi, muitos aqui, ó, nosso meio, se tivesse no lugar de Davi, não tinha ido. Por favor, não. Tem minhas ovelhas aqui para cuidar. Ela não é. Mas Davi, ele falou: é mais ou menos assim, ó, o pai está te chamando. E o profeta está lá em casa. Ele falou: rapaz, o pai está chamando, o profeta está lá. Eu tenho que ir. O profeta Samuel, ele estava em pé, porque os irmãos de Davi eram tudo guerreiro. Era tudo forte. Estou terminando já. Era tudo fortão, guerreiro. Então ele acreditava. Todos que passaram diante de Samuel, ele fala: não é esse. E Deus fala: não é. Aí vinha outro: não é ele, cara. Olha o tamanho do braço desse homem. É esse? Olha isso aí agora, cara de rei. Não, com certeza é esse. Deus, não é esse. Como ele mandou chamar, Rodrigo, então demorou. Aí o que ele fez? Ele sentou. E sentado ele falou. Quando Davi aparece na porta, outra coisa, Davi não entra. Lê a palavra lá a partir do versículo 12. Davi não entra. Ele poderia ter entrado. Mas quem Deus
Jessé olhou para ele, sabe? Na hora que Samuel olhou para ele, sabe o que ele pensou? Não é isso. Para todo Samuel falou, é esse. E Deus falou, não, é esse. Deus, não. Quando Davi apareceu na porta, sabe o que ele falou, profeta? Não é esse. Aí o que Deus fala no ouvido dele? Levanta. As pessoas não te respeitam. As pessoas não valorizam você. As pessoas olham para você e falam, não, esse não. Mas quando você chegar em alguns ambientes a partir de hoje, as pessoas vão ter que se colocar de pé para te receber. Mas por quê? Porque Deus te achou quando ninguém te via. Sabe quando você estava sabe quando você estava naquele quarto sozinho chorando? Sabe quando você estava lá desanimado, falando, ninguém me nota, ninguém me vê. Parece que Deus desistiu de mim. Deus estava te olhando quando ninguém estava te vendo. Deus estava te olhando quando as pessoas não acreditaram em você. E se preparem, porque quando você chegar naquele ambiente, a partir de hoje, as pessoas vão ter que se colocar de pé e vão ter que reconhecer que Deus é a tua vida. Levanta, Samuel, e unge-o. Olha aí. A palavra do Senhor fala assim: levanta, Samuel, e unge-o. Aí está lá, um ponto e uma vírgula. Por que está um ponto? Porque ali houve um pensamento, conjecturando o pensamento de Samuel. Ele falou, Deus, não faz isso não. Ponto. Deus, não pode ser esse. Ponto. O povo não vai aceitar o Davi. Ponto. Mas aí tem um ponto e uma vírgula. O ponto é de Samuel, mas a vírgula é de Deus. E aí depois da vírgula e do ponto, aí está escrito, é ele mesmo. Não é ele não, seu Deus, é ele mesmo. Não pode ser ela, é ela mesmo. Não pode ser, é ele mesmo. Foi você mesmo que Deus escolheu. Pega aí o chifre de azeite e unge Davi. E o óleo desceu sobre a cabeça de Davi. E Davi foi ungido a rei. Aleluia. Às vezes as pessoas colocam um ponto final, mas quando Deus ele coloca uma vírgula ali, ele está falando, não acabou, não parou, o projeto não terminou, ainda continua de pé o que eu tenho para você. Quando Deus ele acha Davi, eu estou terminando. Quando Deus acha Davi, se você for ler lá em Salmos 89, ele chama uma testemunha, sabia disso, Paulo? Deus ele chama uma testemunha para provar que ele achou Davi. Que testemunha é essa? Se você ler lá em Salmos 89, ele chama a lua como testemunha. Eu imagino que as estrelas se apresentaram a Deus, mas estrela tem luz própria, e Deus ele não tem negócio com estrela. Você pode ter os dons que você quiser ter. Você pode ser o melhor em tudo que você acha que você é. Você pode ter todos os diplomas que esse mundo pode oferecer. Mas se Deus ele não te achar, você não é nada. Por que Deus escolhe a lua? Porque a lua ela tem 4 estações e ela não tem luz própria. Por isso que Deus fala assim, lua, vem cá. Diante de mim. Anota aí, achei a Davi. Aleluia, e você é minha testemunha, porque você estava lá.
A lua ela tem 4 estações. A primeira estação é a minguante. É quando você não acredita. É quando as promessas parecem que estão longe. É quando as promessas parecem que não vão acontecer. É quando tudo está difícil. É quando nada coopera. É a lua minguante. É nessa lua que o momento é tão terrível que nós queremos desistir. Que nós não queremos continuar mais. Que nós queremos abandonar o barco. Eu ouvi um bagulho. Esse negócio de desistir, eu ouvi um negócio. Ontem eu estava falando com a Verônica. Desculpa aí do bagulho. Depois você apaga. Que a gente pode aprender uma coisa muito incrível com o diabo, sabia? O diabo ele nos ensina algo incrível. E eu vou te falar uma coisa que você pode pegar como exemplo do diabo. Meu Deus, né, Paulo? Sabe o que é, Paulo? É que ele não desiste. Ele sabe o final da sua vida. Ele sabe como vai terminar a história dele. Porque Deus ele já falou. A promessa, ele sabe que ele é um perdedor. É ou não é? Ele sabe que o final dele é trágico. Mas por que todo dia ele acorda e fala: eu vou destruir a Angélica, eu vou destruir o Murilo, eu vou destruir o Claudemir? Ele é perdedor, não tem perdão de Deus, está lascado. Deus ele já sabe que ele é um condenado para sempre, para toda a eternidade. Mas mesmo assim ele não desiste. E você sabe quem você é. Você é filho de um rei. Teve um Deus que desceu na terra e morreu no seu lugar. E antes de subir falou assim: eu vou vos preparar um lugar. Quer dizer, a tua vida não acaba aqui. Existe uma eternidade te esperando. Existe algo que teus olhos não podem contemplar e está te esperando. Mas mesmo assim, você desiste todos os dias. É só vir a lua minguante na tua vida e você desiste. E sabe por que o diabo ele não desiste? Mesmo que o seu final não muda. E ele todo dia ele se levanta para te destruir. Porque ele sabe que você pode desistir. Ele fala assim: eu não tenho chance. Mas por mais que eles tenham chance, eu vou lutar até o fim para ele desistir também. Então não desista, meu querido. Não desista daquilo que Deus ele tem para a tua vida. É lua minguante que você está vivendo agora neste momento, onde as coisas parecem que não vão acontecer. Esse é o momento de você se levantar, porque Deus está olhando para você. Existe a lua crescente, é onde a promessa começa a aparecer, Claudio. É onde as coisas começam a querer mudar. E existe a lua nova, aonde Deus começa a fazer nova todas as coisas. Eu não sei há quanto tempo você está lutando por algo que não está dando certo, mas hoje Deus ele renova as promessas que ele fez na tua vida. E ele manda dizer para você: ainda está de pé aquilo que eu falei a teu respeito. E existe a lua cheia, é onde as coisas começam a se realizar. É onde, quando você estava na minguante, e você chega e você fala assim: rapaz, valeu a pena passar pela lua minguante, porque agora chegou a lua cheia, chegou as coisas novas, chegou as coisas boas, chegou as coisas que vão acontecer na tua vida. E Deus ele me trouxe aqui nessa noite. Tem cordeiro aqui, tem azeite, tem profeta, para dizer para você que está vivendo numa lua minguante: esquece, porque eu vou parar essa lua, e você não vai passar nem pela crescente e nem pela nova. Ainda este ano chega a lua cheia na tua vida, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Termino. A palavra do Senhor vai dizer: vocês podem chegar aqui para mim. Quem lê a Bíblia aqui pode chegar para mim e falar assim: peraí,
Deus, ele achou então Davi. Achou? Deus achou Davi mesmo, foi Deus que achou a palavra. Você está falando, achei a Davi. Mas, pastor Pedro, esse Davi não é o mesmo que teve aquela polêmica lá com a Betseba? Que ele foi na varanda do seu palácio, viu ela se despindo, desejou a mulher de Urias, se deitou com ela, mandou Urias voltar da guerra para fazer uma artimanha aí, depois vocês viram a artimanha lá, uma loucura. Não deu certo, porque ele queria que Urias deitasse com Betseba. Olha só, porque se ele deitasse com Betseba, como ela estava grávida, ele falou assim: ela está grávida daquela vez que você veio lá na guerra, que o rei deixou você vir e você deitou com ela. Mas aí o que Urias fez? Falou assim: eu não deitarei com a minha esposa, nem vou em casa, eu vou ficar aqui no relento, porque eu não concordo em estar aqui deitado na caminha gostosa com a minha esposa e os meus compatriotas, os guerreiros de Israel, os meus amigos estão lá no relento sofrendo. Olha que homem incrível. Poderíamos falar de Deus podia ter achado Urias, né? Não Davi, cara, né? Aí o que ele fez? Não se contentando, mandou matar Urias. Aí um dia o profeta aparece no palácio, depois de um tempo. Aí o profeta vira para Davi e fala: Davi, tem 2 fazendeiros, um tem várias ovelhas e o outro só tem uma. Só tem uma. Aí esse fazendeiro que tem várias pegou essa única ovelha desse fazendeiro, matou ela. O que eu faço? Qual seria o julgamento do rei? Aí ele fala assim: me fala quem é esse fazendeiro, que hoje mesmo ele morre. Porque o fazendeiro que mata a única ovelha tendo várias, a única coisa que ele é digno é de morte. Aí o profeta Natan vira para ele e fala assim: és tu, rei? És tu esse que pegou a mulher de um único, a única mulher de um homem, sendo que você tinha várias, e não se contentando, ainda matou o seu esposo. Aí Davi se levanta. O céu agora está em silêncio. O inferno levanta a bandeira da vitória. Nunca falou achou o Deus de Israel. E tá aí, perdeu. Perdeu mais uma. Acabou. Davi se levanta ali diante do rei. E agora o diabo ele deve estar falando na cabeça de Davi ali: você é rei, rapaz. Amaldiçoa Natan, mata ele. Mas Davi ali levanta, olha para Natan, e ele poderia matar Natan assim, ó, porque ele era rei. A coisa mais fácil que tinha ali era matar Natan, era matar o profeta, acabava com essa história. Mas foi Deus que achou Davi. Talvez o céu está ali agora, os anjos estão ali falando: e agora, Deus? E agora? O que vai acontecer? Eu imagino Deus falando para os anjos ali: eu não me engano, espere ver o que vai acontecer. Porque Deus ele não acha que vai achar, não. Quando Deus fala achei, é
começa a dobrar, o diabo não entende. Mas peraí, o que está acontecendo? Como que pode? O que está acontecendo com esse joelho? E ele começa a dobrar. E o profeta agora começa a ver a parte que ninguém vê de uma coroa. A parte mais vulnerável do rei, sabe o que é? Sua cabeça. Porque a coroa faz com que ele não vê a cabeça. E agora o profeta fala: não, Natan, não, Davi, não precisa. Ele não ouve, Natan. E ele se dobra e ele fala assim: pequei mesmo contra ti, pequei contra o Deus de Israel. As lágrimas começam a cair da sua cabeça, do seu rosto. E ali, naquele momento, eu imagino que o profeta fala: não, Deus já te perdoou. Ele fala: quieto, que agora a conversa não é com você mais. Agora a conversa é entre eu e ele. Já não tem mais você. Se coloca de pé. Porque agora não importa mais o meu reino. Porque agora já não importa mais a minha coroa. Eu era só pastor de ovelha. Eu estava no meio do pasto. Eu não pedi para ser rei. E diante de toda a sua glória, o rei mais próximo da história de Israel. É ou não é? E muitas das vezes você desiste das coisas de Deus por tão pouca coisa. O homem mais próximo da história de Israel poderia ter pedido várias coisas, mas ele vira para Deus nesse momento. E ele fala: eu quero só 3 coisas. E ele fala: não retires de mim o teu espírito. Cria em mim um coração puro e um espírito reto, para eu não pecar mais contra ti. Você não entende o valor que tem um relacionamento com Deus. Você não entende, sabe, todos os seus projetos, sabe, todos os seus propósitos, sabe, todas as suas metas, sabe, tudo aquilo que você ainda quer viver, não é nada diante do que Deus tem na tua vida. Não é nada do que Ele ainda pode liberar sobre você. E porque ainda não liberou, pastor Pedrinho, e porque ainda não aconteceu, pastor Pedrinho, porque ainda não realizou, pastor Pedrinho, é porque você não está preparado. E como que eu não estou preparado? Quantas coisas você deixou para trás esse ano? Quantos projetos você parou no meio do caminho? Quantas decepções você passou e você deixou de fazer? E você parou de fazer? Davi não tinha nem sido convidado para o banquete, mas isso não deixou ele desanimado daquilo que Deus tinha na vida dele. Davi não queria a coroa. No entanto, quando ele estava lá, que o filho de Saul assumiu o reinado de Israel, ele chegou na reunião da coroação do filho de Saul, porque ele não foi e pegou a coroa de uma vez só. E todo mundo começou a gritar o nome de Davi: não, você é o rei. No meio de todo mundo, sabe o que ele falou? Eu não escolhi isso. Não vai ser com guerra que eu vou pegar essa coroa. Se Deus realmente tem essa promessa na minha vida, Ele vai realizar. Então, não é o processo que você está passando que define o que você vai viver lá na frente. Não é o processo que você está passando hoje que define o que Deus vai fazer na tua vida. Ele te achou aqui nessa noite. Você é o escolhido. Você é o separado. Você é a pessoa que Deus vai levantar nesses últimos dias. Sabe o que Deus falou comigo? E eu já terminei aqui. Deus ele falou algo comigo que Ele vai limpar os altares em 2023. Escuta o que eu estou falando aqui, para depois você falar para mim. E Deus vai levantar pessoas improváveis, pessoas que ninguém espera,
Pessoas que foram levantadas por homens não vão continuar. E Deus vai levantar em 2023, não só na nossa igreja, mas no Brasil inteiro, pessoas improváveis. Deus vai mudar o cenário da igreja de Cristo no Brasil, vai ser mudado em 2023. O cenário, sabe o cenário? Deus vai tirar muitas pessoas dos bastidores e vai colocar em cena, porque está chegando o último avivamento. O último avivamento está chegando. E o Brasil, ele foi escolhido por Deus. Escuta o que eu estou falando. Ele foi escolhido por Deus para o último avivamento. Eu falo de 3 avivamentos aqui. Atos, avivamento da Rua Azusa e o último no Brasil. Vai impactar vidas. Mas para Deus fazer isso, Ele vai mudar o cenário. Não vai ser com essas pessoas que estão aí, Palmer, na mídia. Não vai ser com essas pessoas que estão aí, que já se entregaram, já a fama, já se entregaram às coisas deste mundo. Deus vai levantar Davi. Por que você está falando isso? Porque Deus vai levantar Davi aqui no Brasil. Deus já está procurando e Ele vai encontrar. E Ele vai levantar Davi aqui no Brasil. O que é Davi? Vai ter coroa, vai ter fama, vai ter trono, vai ter nome, mas não vai se entregar às belezas deste mundo. Porque a única coisa que ele vai desejar é a presença. A única coisa que ele vai desejar é o Espírito Santo. A única coisa que ele vai desejar é que o Espírito Santo não se afaste dele. Quem é esse? Quem é esse que pode levantar a mão e falar isso daqui, Senhor? Se você é esse, eu falo mais uma vez: não se apegue às coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são passageiras. Existe uma eternidade nos esperando. O tempo de brincar acabou, meu irmão. A única certeza que você tem, sabe o que é? É da morte terrena. Mas existe uma eternidade nos esperando. E é para lá que eu quero ir. É para lá. Eu quero ver Jesus face a face. Eu quero ver o meu rei face a face. Eu quero poder ver Jesus. Mas para isso nós precisamos desapegar das coisas deste mundo.